Amém? Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 3. Essa semana eu estava conversando com a Drica sobre as inúmeras opções que existem. E hoje eu estava conversando com o pastor Roberto na hora do almoço e parece que nada mudou. Parece que os temas bíblicos, ou parece que as palavras da Bíblia, elas se repetem e elas acontecem todos os dias. Estava conversando sobre a questão dos refugiados que estão tendo uma dificuldade muito grande, porque eles tentam atravessar a Líbia e, na tentativa de travessia para chegar na Europa, eles, geralmente, o povo da África que sobe, eles são pegos e são feitos escravos e são vendidos. E uma imagem que me chocou muito foi ver pessoas amarradas pelos pés, penduradas pela janela, como se fossem galinhas sendo vendidas na Líbia. E na hora que eu li essa notícia, me lembrei da dificuldade do povo de Israel, quando queria chegar em Canaã, mas tinha que apenas passar pelo território de um outro povo, e aquele povo não permitia que os israelitas passassem. E isso, então, desagradava o coração de Deus. E são textos bíblicos que remontam à época do Êxodo. E historiadores dizem que é algo de 4.000 anos atrás. E hoje, 2017 anos depois do nascimento de Cristo, em pleno século 21, a história é a mesma. Estávamos conversando, Drica, sobre as múltiplas opções e como o pecado ele é gostoso. Na quarta-feira, a mensagem pregada, ela falava sobre o que é falso e o que é verdadeiro, e deu o que falar essa palavra, porque às vezes a gente prefere o falso, porque o falso é gostoso, o falso é mais barato, o falso é mais rápido de se conquistar, de se ter, o falso ele acaba sendo mais simples. Só que quem vive na falsidade se torna falso. Quem fala a falsidade se torna falso. E nós vamos perdendo a nossa identidade e vamos mudando a nossa natureza. E é assim desde sempre. E aqui no livro de Gênesis, no capítulo 3, na queda do homem, o texto diz o seguinte, Gênesis capítulo 3, verso 1, e eu vou ler do 1 até o 7, que é o relato da queda. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher, a serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Então disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão. E vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Verso 6, então quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Nem sempre os olhos abertos, nem sempre ver as coisas, nem sempre enxergar é bom. Há determinadas descobertas na nossa vida que não valem a pena, mas está tudo aí disponível, está tudo aí liberado, e ainda que esse texto tenha sido o primeiro texto revelado por Deus para Moisés, que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, na verdade, ele fala de algo que é muito atual, que são as nossas opções. Muita gente quer conhecer muita coisa, muita gente quer conhecer, tem curiosidade, e nessa necessidade de conhecer, de descobrir o inexplorado, de estar em lugares novos, de conhecer novas pessoas, de ter acesso a novas informações, acabam destruindo a própria vida.
E você vê que a árvore era desejável, são coisas boas que nos são apresentadas, são coisas que são atrativas que nos são apresentadas, são coisas que seduzem que nos são apresentadas, mas isso não é bom. Nem tudo o que a gente vê e que é atrativo, e que é bom, e que é desejável, de fato vai nos fazer bem. Conhecer tudo não é bom. Numa época onde você ouve o contrário o tempo todo, a palavra de Deus se levanta para dizer para você que você conhecer demais não é bom, que você ter acesso a tudo não é bom, que você saber de todas as coisas não é bom. A ignorância é uma bênção, é uma dádiva. Porque quando você não sabe que você está sendo roubado, você não briga porque foi roubado. Quando você não sabe que você está sendo traído, você não briga porque foi traído. Quando você não sabe que o que disseram é mentira, você não se magoa porque mentiram para você. E quando você não sabe que aquilo que colocaram era apenas um aroma e não um bacon de verdade, o sabor fica mais gostoso no seu paladar. Queridos, precisamos entender que dentro do contexto da vida com Deus, nós temos acesso a todas as coisas nós podemos fazer, tudo está disponível, está tudo no jardim, está tudo ali, mas Deus fala, não pegue. Eu estava conversando com o Drica e falando sobre casamento, obrigado Assis, falando sobre relacionamento conjugal e falando sobre a decadência do casamento, falando sobre a falência do casamento e falando sobre a ideia que tem sido implementada, sobretudo na sociedade, sobretudo nos jovens, de experimentar novos sabores. E sobre a dificuldade que é para um casamento se manter quando está tudo tão fácil. Troca, compra outro, coloca outro no lugar, substitui. E pega aquilo que está te dando trabalho, joga fora e vai ver algo novo. Você merece, você tem direito de ser feliz. E aí eu vejo isso exatamente como uma serpente que tenta destruir a família, que tenta destruir a fidelidade, que tenta destruir um casamento de um homem com uma mulher por causa de mentira, de engano e de uma falsidade que te apresenta uma coisa que está disponível, mas que se você tocar, vai ser boa. Que se você tocar, vai te fazer bem, mas vai custar o preço da tua alma. Então não toque, não apenas chegue perto, não apenas não coma, não toque nestas coisas. Sobretudo o que Deus tem falado ao nosso coração nessa noite para dividir com você, é sobre aquilo que você não pode, porque parece que a igreja ficou com medo de dizer que você não pode isso, não pode aquilo, em nome de sermos uma igreja moderna. Eu prefiro ser uma igreja arcaica, antiga, velha, e não desvalorizar aquilo que Deus diz, não pode tocar, está ali, você tem até acesso, mas por amor, por opção, por escolha, não experimente disso, isso vai te fazer mal, não é para você, existe, mas não é para você. Você tem um livre arbítrio para escolher, você tem um direito de dizer não, porque se você tocar nisso, você vai ver coisas, você vai descobrir coisas, você vai enxergar a vida de uma outra maneira, porque a grande dificuldade, que muitos acabam sendo enganados pelas coisas, abre aspas, ditas boas, mas que são a árvore do conhecimento do bem e do mal, é que quando você tem acesso a um tipo de informação, não tem mais como voltar atrás. Não tem mais como voltar atrás ao estado original. Você mudou. Adão e Eva não sabiam, mas quando eles viram, eles comeram da árvore, eles mudaram a natureza, mudaram o seu status. E quantas coisas Deus diz para você, não mude a sua natureza, não mude quem você é, não mude o seu status. Mas a serpente, e hoje ela tem outros nomes, talvez as mídias, talvez as TVs, as televisões, as mídias digitais, os amigos que você tem no trabalho, os livros que você lê, os conselhos que você ouve de pessoas enfeitiçadas, dizem para você, toca, vai ser bom, não é bem assim.
Então eu quero denunciar para você que a vida com Deus é uma escolha de pessoas que preferem ver a glória de Deus e dizem não para toda a glória desse mundo, porque a glória desse mundo muda a nossa natureza, destrói a nossa natureza. Impressionante. Eu li o relato de uma jovem de 27 anos, virgem, que foi estuprada dentro de um Uber. Queridos, quando eu li aquilo, eu juro para vocês, eu queria matar aquele cara. A menina se guardando para o seu marido, viajou de Uber e forçosamente, e agora está na justiça. E aí, esse judiciário, não sei, parece que ele é machista mesmo. Será que foi isso mesmo? Será que ela não quis? Aí o juiz tem que dizer lá, não, porque ela demorou 27 anos, ela não iria se perder assim no Uber. É uma coisa irritante, é uma coisa louca, porque aqueles que resolveram se guardar, não se contaminar, dizer não para aquilo que o mundo fala, faça, parece que nós agora somos os marginais. Parece que para provar que nós escolhemos uma vida diferente, nós temos que apelar para armas de valores daqueles que têm a vida destruída, a sua vida cauterizada pelo pecado. Então, eu quero dizer para você que optou em ver a glória de Deus, optou em conhecer a vontade do Senhor. Eu quero dizer para você que apenas conhecer a vontade do Senhor não basta. Você precisa conhecer a vontade do Senhor e dizer não à sua vontade. Adão e Eva estavam na presença de Deus. Deus gostava de jardim, Ele criou um jardim. Jesus também gostava de jardim, Jesus é Deus. E antes de ser crucificado, estava Ele onde? Estava num jardim. E naquele jardim que Deus criou o homem, Deus aparecia para o homem, falava com o homem, disse a vontade dEle. Ficou clara qual era a vontade de Deus, mas o homem escolheu fazer aquilo que era a sua própria vontade. E quando nós escolhemos fazer a nossa própria vontade, nós ganhamos alguma coisa, nós perdemos a nossa identidade de servo e serva do Senhor. Não perca aquilo que custou o sangue de Jesus no Calvário. Não abra mão de seus valores. Não abra mão de dizer não às seduções daquilo que o mundo fala. Toque, experimente, manuseie, utilize. Você tem direito. É falso. É engano. Então veja, não há como você contemplar, avistar, permanecer na presença do Senhor enquanto você toca naquilo que Deus diz para você não tocar, quando você aproveita daquilo que Deus diz para você não aproveitar. É incompatível. Por isso que quando o homem descobriu que ele fez aquilo que Deus disse para ele não fazer, e ele se viu, ele fugiu da presença de Deus. E tem gente que tem contato com Deus, tem gente que ouve a voz do Senhor, tem gente que conhece a vontade de Deus, mas é seduzido, é enganado, fica enfeitiçado e acaba abandonando aquilo que é o plano e o propósito de Deus e foge da presença de Deus. Em nome de Jesus, aprenda a dizer não. Amém? Você pode dizer não? Vira para quem está do teu lado e diga assim, ó, não. Não. Eu não vou abrir mão. Deus avisou. Mas Adão e Eva não acreditaram. O segundo texto que eu quero ler com você, nessa breve palavra, não vou me demorar hoje, está em Jonas, no capítulo 1, versos de 1 a 3. Deus foi claro com Jonas. Deus deu uma direção clara para o profeta Jonas. Jonas, capítulo 1, versículo 1 a 3, diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, ou seja, Deus falou com ele, aquele que é a palavra do Senhor, veio para Jonas, ele ouviu, filho de Amitai, identificou muito bem quem era Jonas, e deu uma ordem: vá para a grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas ouviu a palavra, mas ele não concordou, fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto, e depois de pagar a passagem, investiu o seu dinheiro, o seu tempo, só para não concordar com a ordem de Deus, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. Para fugir do Senhor. Sabe, amados, talvez o que você precise não é conhecer a vontade do Senhor.
Porque a vontade do Senhor já te foi revelada pela palavra. E nessa noite, eu creio que a vontade do Senhor está sendo entregue na sua vida. Você está ouvindo a palavra do Senhor. Você está ouvindo qual é a vontade do Senhor. Agora cabe a você concordar ou discordar. Escolher fazer o que Deus está te mandando fazer, ou ir na direção contrária, ou fugir da presença do Senhor, como Adão e Eva e como Jonas. É uma escolha. Por quê? Porque hoje nós, enquanto igreja, parece que esquecemos, desvalorizamos ou desprezamos a eternidade ao lado do Senhor. Parece que a eternidade não é suficiente. Parece que ser salvo do inferno não é o suficiente. Parece que habitar toda a eternidade na presença do Senhor já não é o suficiente. Queremos dinheiro, queremos posses, queremos bens, queremos coisas. Mesmo que quando chegar aos 85 anos de idade, a gente precisa dizer, sobrinho, olha, fica aí com uma parte, porque... Mas só quem chega aos 85, aos 90 que entende disso. Só quando você vai esperar chegar no fim da vida para concluir que a vida não é o que você tem, mas quem você foi, o que você viveu. Jonas, ele escolheu deliberadamente não concordar com a palavra do Senhor. Talvez você esteja aqui diante da igreja, diante de Deus, diante do pastor, diante de um culto como esse, e a palavra é liberada, mas você não concorda. E o que Deus fala, você faz o contrário. E o que Deus diz, você foge. E o que Deus ordena, você não concorda e faz aquilo que é o contrário. Sabe, querido, não tem como você desfrutar dos privilégios de filho se você foge da casa do Pai. Durante muitos anos eu fiquei impactado, pressionado, oprimido por uma palavra que crente dizia para mim. E sabe o que o crente dizia para mim? O verdadeiro pastor vai atrás das ovelhas. E eu ficava oprimido por isso. Eu falava, Senhor, eu não vou atrás das ovelhas. E durante muitos anos eu fiquei tenso com isso, pesado com isso, acusado com isso, até que um dia Deus me falou, a ovelha que está perdida, ela quer voltar para casa, ela deseja voltar para casa, ela luta para voltar para casa. É essa que o pastor tem que procurar ir atrás, porque a ovelha que sai da casa, foge da casa, quando o pastor liga não atende, quando manda e-mail não responde, quando procura se esconde, essa ovelha não quer voltar para casa, é a ovelha tipo Jonas, fugiu. Isso trouxe alívio ao meu coração, porque às vezes a gente fica sobrecarregado e oprimido, correndo atrás de gente que não quer nada com Deus, e infelizmente, a grande tragédia é que tem gente igual Jonas, que ouve a palavra do Senhor, mas foge da presença do Senhor. A igreja está aqui, o pastor está aqui, Deus está aqui, e você tem acesso quando você quiser a estar aqui. E se você tiver lutas para estar aqui, peça ajuda, você vai ser ajudado. Você pode dizer, olha, eu estou cansado de estar na igreja, eu estou sufocado. Uma vez eu me lembro, há muitos anos atrás, em 1992, mas eu entrei numa crise e eu estava prestes de cometer um pecado. Eu fui até o pastor e falei, pastor, eu quero pecar, me ajuda, não me deixa, me socorre. Aí ele falou, o que eu posso fazer por você? Eu falo, nada, apenas ora. E o pastor começou a orar pela minha vida e eu fui aos meus amigos, Carlinhos hoje, pastor Carlos, meu amigo, a gente orou junto, e mais o Ricardo, enfim, eu sei que oraram por mim. E em determinado dia, eu naquela luta, naquela vontade, o meu pedido de ajuda teve resposta, o meu pedido de ajuda teve saída, e o meu coração mudou, e eu falei, que Deus é esse? Que socorre a gente até quando a gente quer fazer coisa errada. Que Deus é esse? E Jonas foi exatamente esse cara que fugiu da presença do Senhor, e lá no meio da destruição que Jonas cavou para a sua própria existência, Deus falou com ele. Nosso Deus, Ele sempre vai falar ao teu coração. Você fica surdo porque quer, você finge que não ouve, você vai na direção contrária. Mas Deus está sempre disponível para aqueles que o buscam. Adão e Eva ouviram,
fizeram diferente. Jonas ouviu, fez diferente. E diante de tudo isso, eu fico imaginando Deus. Outro dia, estava conversando com a Driquinha e ela me falou, foi a Drica, né? Falou assim, imagina Deus quando vê isso tudo. Quando vê toda essa tristeza. E ainda é culpado, né? Porque o homem faz as atrocidades e depois o homem fala, cadê Deus que não está se movendo aqui? Mas quem faz é o homem. É o homem que escolhe, é o homem que faz. Cadê Deus? Mas Deus deu o livre-arbítrio para o homem coordenar esse reino. E por isso o homem pode sair do trono e chamar Jesus, vem reinar sobre o meu coração. Ou o homem pode reinar e pode fazer o que quiser. A última passagem que eu quero ler fala sobre Moisés. Êxodo capítulo 33, verso 18 a 23. E essa mensagem, ela tem muito a ver com a ministração que estava aqui hoje. Hoje foi o contrário. Primeiro teve a ministração, depois a palavra. Porque Moisés, Êxodo 33, 18, pediu para Deus, Deus, mostra-me a tua face, eu quero ver tudo. E olha o que esse texto fala, a partir do verso 18. Então disse Moisés, peço-te que me mostres a tua glória. E a resposta de Deus é impressionante. Deus respondeu, diante de você farei passar toda a minha bondade, só minha bondade. E diante de você proclamarei o meu nome. Deus, dizendo que vai passar a bondade e o nome. E o nome dele é o Senhor. Aí ele continua, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou, você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. E por vezes a gente lê esse texto, e lê esse texto dizendo, a glória de Deus é tão imensa, tão profunda, tão tremenda, tão abundante, que ninguém consegue ver a glória de Deus. Mas tem um autor, eu esqueci o nome dele, ele escreveu um livro, Lamento por um Filho, e ele perdeu um filho de 25 anos numa escalada, o filho dele morreu, e ele buscou a face de Deus para tentar entender essa tragédia na vida dele, porque ninguém entende uma tragédia dessa, não tem resposta para uma tragédia dessa, é apenas submeter à vontade do Senhor. Nesse livro ele fala que enquanto ele estava buscando compreender a vontade do Senhor, ele teve acesso à seguinte informação, será que ver a glória de Deus não seria justamente ver o sofrimento de um Deus que ama tanto o homem? Porque Moisés pediu para ver tudo, eu quero ver tua glória. E Deus falou, não, a minha glória não, você não vai suportar. Eu vou te mostrar a minha bondade. Eu vou te mostrar o poder do meu nome. Mas a minha glória não. E então, esse autor propõe a seguinte teologia. Quem sabe, a glória do Senhor consiste no sofrimento do Senhor por amar ao homem pecador. E nós não temos acesso a essa glória, porque nós não estamos preparados para ver o sofrimento na vida de uma outra pessoa boa. Porque quando a gente vê o sofrimento na vida de alguém, isso nos causa mal-estar. Não sei se você já teve acesso a ver alguém apanhando. Causa mal-estar ver quando alguém está apanhando. Ver alguém levando um tiro, causa sofrimento. E imagina ter acesso à presença de Deus e ver um Deus que sofre, que geme com gemidos inexprimíveis, um Deus que amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único filho, um filho que ele amava, por sua causa, por você que é pecador. E ainda assim, Deus, ele aconselha, não coma dessa árvore, está aí, não prove disso, não vai ser bom para você. E o homem teima, fala, mas eu quero. E o homem se arrebenta. Deus dá uma ordem, olha, vai para lá. E o homem fala, eu sei para onde eu tenho que ir, mas não quero te obedecer. E vai para o outro lado. Talvez o que a gente precise, como Moisés, não é ver toda a glória do Senhor, porque a glória dele pode estar revelada no sofrimento que ele tem. O profeta Isaías fala, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo, e ele vai descrevendo, olhamos para ele e não víamos nenhuma beleza, homem de dores, que sabe o que é padecer. Ele foi moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Eu quero trazer a palavra para você,
de que tudo o que Deus quer te mostrar é toda a bondade dele para a sua vida. De tudo que Deus quer te mostrar é o poder do nome dele. Mas nunca se esqueça que há alguma coisa que Deus não precisa te mostrar, mas que Ele quer que você acredite. Ele, o próprio Deus, se fez carne. Aquele que era o Verbo se fez carne, habitou entre nós, se revelou ao homem, e o homem, ao invés de reconhecê-lo, o crucificou, o desprezou, cuspiram nele, colocaram nele uma coroa de espinhos. Aquele que veio para salvar o pecador, aquele que veio morrer por nós. E às vezes a gente olha para esse povo do passado como se nós fôssemos melhores, né? Não, eu não iria fazer aquilo. Olhamos para os fariseus da igreja, não iríamos tratar Jesus daquele jeito. Aleluia. Tomara seja assim mesmo. Mas sabe como você não faz como fizeram? Sabe de que maneira você pode fazer para não ser igual àqueles que você olha para trás e fala, eles erraram, eles fizeram o que não tinham que fazer? Quando você confessa que Jesus é o Senhor da sua vida, e quando você ouve a voz do Senhor e fala, eis-me aqui. É quando o Senhor falar contigo e você abrir mão do que você quer, do que você gosta, do que você entende que é bom para a sua vida, e você fala, não, eu nego a mim mesmo para fazer a vontade do meu Pai.